Augusto Araque Pinheiro, ele é historiador e mestre em psicologia pela UFC, romancista, ensaísta e contista, autor dos livros Naruto e a Mitologia Oriental, Thor, do mito aos quadrinhos e outros ensaios. Ele coordena a pós-graduação em Psicologia Junguiana da Faculdade Rátio, professor do curso de Psicologia da Faculdade Ateneu e diretor do Instituto Dédalus. Junto com a gente também vai estar a Amanda Fontinelli, ela é graduada em Comunicação Social aqui pela UFC, faz parte do podcast Molho Shoujo, onde analisa mangás da demografia shoujo e representatividade feminina nos quadrinhos e animação japonesa. E por fim, a gente tem o Maurício, que é mestrando em Comunicação pela UFC e desenvolve uma pesquisa sobre gêneros jornalísticos em quadrinhos. Ele também é membro aqui da oficina, assim como eu e a Amanda. A nossa primeira fala é do Maurício e ele tem 20 minutos, assim como todo mundo. Maurício. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maurício, eu sou aluno aqui da casa, estou cursando mestrado da comunicação e é muito prazer começar esse evento aqui, essa edição do Círculo de Debates sobre mangá, sobre quadrinhos japoneses. A gente já teve várias edições super bacanas, super construtivas, com diversos temas relacionados aos quadrinhos, mas todas elas, meio que naturalmente, eram focadas numa perspectiva dos quadrinhos ocidentais, eram formados principalmente pelos quadrinhos ocidentais. Meio que naturalmente, porque a gente está no Ocidente, a gente tem uma conexão mais próxima com as tradições quadrinísticas ocidentais, a gente está mais próximo em termos de contato e tal, com autores que trabalham aqui no Ocidente, e isso acaba informando muito das nossas discussões mais gerais sobre os quadrinhos. E eu acho que foi em parte por isso que a gente pensou em fazer esse evento dedicado especificamente aos quadrinhos japoneses, para a gente poder falar um pouco sobre as diferenças, de certo modo, e o que a gente precisa ter em mente quando a gente para de olhar um pouco para os quadrinhos que a gente está acostumado, de certo modo, e a gente coloca o nosso olhar na direção dos quadrinhos, da produção de quadrinhos japoneses. E eu vou falar mais ou menos dessas coisas, dessas diferenças que é bom a gente manter em mente. A primeira coisa que eu queria comentar é a questão das antologias. No Ocidente, os quadrinhos, em sua grande maioria, são lançados individualmente. E cada obra tem seus próprios lançamentos periódicos, sendo coletados, em alguns casos, sendo coletados posteriormente em encadernados. Quando a gente vai na banca, por exemplo, a gente encontra uma revistinha do Cebolinha. E tem lá o Cebolinha solto e a gente pode comprar aquela edição do Cebolinha e não comprar, por exemplo, a revista da Mônica ou do Cascão. A Panini adoraria que a gente comprasse, mas ela tem essa separação e você tem a liberdade, de certo modo, de comprar só o que você mais gosta, o que você mais quer. A mesma coisa se aplica para as grandes editoras de quadrinhos de super-heróis nos Estados Unidos, né? A Marvel e a DC, e as editoras que publicam essas histórias aqui no Brasil também fazem a mesma coisa, né? Você tem a revista do Batman, você tem a revista do Homem-Aranha, elas saem individualmente, existem conexões, os universos são extremamente conectados, mas você ainda tem a opção de comprar as coisas separadamente. No Japão, a publicação de quadrinhos é quase sempre centrada em antologias. A primeira instância da publicação é quase sempre focada em antologias, que são revistas que publicam capítulos de diversos mangás. Existe uma publicação individual, os diversos capítulos são coletados dentro de um encadernado, que é publicado com regularidade um pouco menor. Mas, por exemplo, se você quisesse acompanhar Naruto enquanto estava saindo, pegando a coisa mais rápida que saía, você não tinha a opção de comprar o capítulo semanal de Naruto que o autor estava produzindo. Ele vinha dentro da Weekly Shonen Jump, que era uma revista semanal, onde 20 outros mangás são publicados, né? Cada um com suas 20 páginas. O que isso faz é que a unidade de conteúdo, existe uma unidade de conteúdo no mercado japonês que é muito importante, não tem exatamente um análogo aqui, que é essa da revista, né? O mercado japonês, para a gente entender,
acaba sendo muito relevante pensar nesses termos, né? Como é que diferentes séries são agrupadas por essas editoras em específicas revistas, quais são os movimentos de marketing que são feitos para colocar essas revistas, né? Se a Weekly Shonen Jump tem um grande sucesso em Naruto, por exemplo, ela começa a lançar outras obras que podem atrair um público parecido para ela capturar ainda mais o leitor que já está interessado no conteúdo que ela traz. Isso acaba sendo que essas revistas são muito importantes. Muito do que a gente conversa sobre quadrinhos japoneses acaba focando muito nessas revistas, nessas identidades dela, né? Tipo, as revistas são voltadas para um público de jovens garotos, como a citada Shonen Jump, revistas que são voltadas para jovens garotas, como a Besatsu Margaret, revistas para jovens adultos, como a Afternoon. Essa unidade de conteúdo que é interessante a gente pensar quando a gente está falando sobre quadrinhos japoneses, que a gente não tem costume de analisar se a gente se foca especificamente nos quadrinhos ocidentais. Outro elemento interessante é a questão do controle autoral. As grandes publicações do Ocidente, novamente falando aqui de questões como a Turma da Mônica, como as grandes editoras de super-heróis, como as revistas, as histórias em quadrinhos da Disney, né, focadas em personagens como o Mickey e o Pato Donald, essas normalmente giram em torno de personagens que sobrevivem seus criadores, com novas equipes criativas dando continuidade a universos antigos. Aqui é um exemplo do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha começa nos anos 60 com o Stan Lee, com o Jack Kirby, com o Steve Ditko. Todas essas pessoas são centrais para a criação do Homem-Aranha, mas essas pessoas saem do personagem, param de trabalhar com o personagem em algum momento e ainda assim a obra continua, né? Surgem outras equipes criativas que introduzem outras versões dos personagens que lidam de forma um pouco diferentes com aqueles fatos que foram consolidados e o Homem-Aranha em si continua existindo, né? A intenção é que foi criado um personagem muito popular e não é interessante para as editoras que esse personagem seja simplesmente extinto, porque como é que você vai encontrar outro, né? Talvez não é questão trivial você lançar outro personagem que tenha a mesma relevância do Homem-Aranha. Então, essas propriedades intelectuais, de certo modo, continuam nas editoras e continuam reaparecendo. No Japão, isso é bem mais raro. Com raras exceções, obras que duram tanto quanto um Homem-Aranha da vida, quanto uma Turma da Mônica da vida, são porque os autores começaram a escrever quando eram jovens e continuaram até a sua velha idade, né? Essas duas imagens são um mangá chamado Don Kaben, que é o mangá mais longo da história do Japão, que começou a ser publicado nos anos 70 e acabou no passado. O autor começou a publicar quando ele tinha seus 30 anos e acabou com 70 e tantos, né? A obra tinha uma popularidade, obviamente, e existia um interesse da editora, existia um interesse da revista que ela continuasse a ser publicada, mas não, em nenhum momento ele saiu daquela obra para trabalhar com outras coisas e chamaram outros criadores para trabalhar com aquela obra. A obra acaba sendo muito atrelada ao criador original, de certa forma. As obras têm um começo, meio e fim largamente planejado pelo autor original e o arco de histórias daqueles personagens, daquela narrativa, é encerrado, né? O Homem-Aranha tem sempre uma nova história, tem sempre um novo vilão para derrotar. A Turma da Mônica, a piada clássica da Turma da Mônica é que todo mundo sempre faz 7 anos, né? O aniversário de todo mundo é sempre 7 anos, porque não é permissível que acabe as histórias da Turma da Mônica, né? Que a Turma da Mônica cresça. A gente criou agora a Turma da Mônica Jovem, né? Existe a iniciativa recente, mas a Turma da Mônica Jovem em si estagna naquela mesma idade, né? O pessoal não está ficando adulto, não está começando a trabalhar em escritório, coisa assim, né? Existe sempre essa ideia de você manter o personagem onde está.
no quadrinho ocidental. No Japão existem casos, naturalmente, de spin-offs que não são conectados, não são escritos pelo autor original. Boruto, que é uma continuação do Naruto, não é escrito pelo autor original, mas a história dos personagens do Naruto foi encerrada, né? O autor levou de um ponto até o outro. E isso é uma coisa muito mais comum nas grandes editoras, nas grandes publicações japonesas, do que nas grandes editoras, nas grandes publicações ocidentais. E uma terceira coisa que eu queria comentar, bem importante em termos de diferenças entre os quadrinhos ocidentais e os quadrinhos japoneses, são algumas questões da linguagem visual mesmo. Na análise do Scott McCloud, no famoso livro dele, Desvendando os Quadrinhos, ele descreve que os quadrinhos ocidentais se focam em 3 tipos de transição entre quadros: a transição ação para ação, tema para tema e cena a cena. Que essas 3 imagens são os exemplos que ele coloca dessas transições, né? A primeira, ação para ação, o cara coloca a bebida, ele bebe, ele arrota, uma ação de cada vez, mas tudo dentro da mesma cena. Essa segunda coisa seria de tema para tema. Existe um salto maior entre uma coisa e outra, existe um salto dedutivo maior entre um requadro e outro, mas ainda são coisas dentro da cena. Essa cena de assassinato está sendo retratada com 2 quadros ali, e você tem, de um quadro para outro, você salta entre temas. E esse terceiro exemplo de transição seria o exemplo de cena a cena, né? Que é exatamente como o nome diz, você sai de uma cena para outra. Nesse caso, tem uma pessoa sendo consolada, que não tem como o cara ter sobrevivido, e aí no quadro seguinte você fala que na realidade ele sobreviveu e ele está preso aí nessa ilha, né? Esses seriam os 3 tipos de transição comuns do quadrinho ocidental, bem focados na narrativa, bem focados na transição de um momento relevante para outro da história. Ainda na análise do McCloud, ele afirma que os mangás também usam esses tipos de transição entre quadros. Esses tipos também são proeminentes, mas existem 2 outros que são comuns nos quadrinhos japoneses, que são bem menos comuns nos quadrinhos ocidentais. Seria a transição momento a momento e a transição aspecto para aspecto. A momento a momento, essa da esquerda, é um espaço temporal muito mais curto entre uma coisa e outra, né? Você vê aí esse zoom bem lento nessa figura desse personagem, e depois uma rotação no rosto dele que mal muda de expressão entre uma coisa e outra. Não tem ações sendo feitas, né? Não tem temas sendo mudados, não tem cenas sendo mudadas. É de fato um grande momento, quer dizer, é de fato pequenos momentos curtos sendo representados um atrás do outro. E essa segunda transição, descrita pelo McCloud, de aspecto para aspecto, tem uma relação um pouco mais vaga com o tempo. Aqui, esses 3 quadros, de certo modo, são da mesma cena, e é mais uma questão de se focar em diferentes aspectos da cena, né? O primeiro quadro, da direita para a esquerda, focando no sol, depois um close no rosto do personagem, e depois um plano mais amplo mostrando todo o ambiente, né? Mostrando o sol incidindo no personagem, mostrando essa pessoa que a gente não tinha visto deitado nas pernas dele, mostrando o pôster atrás dele, e cada quadro mostra um aspecto da ação. Essas são transições na análise do McCloud, que são muito mais comuns no quadrinho japonês e indicam uma aproximação diferente à linguagem visual. E outra descrição relevante de diferenças na linguagem visual é feita pelo Thierry Gronstein, no livro dele, Comics and Narration. Quando ele está falando sobre o layout de página, ele destaca o mangá shoujo como um espaço que vai extremamente contra layouts típicos ocidentais, especificamente com personagens que aparecem por cima dos quadros, ocupando por vezes a página inteira. Essa é uma imagem que ele coloca mesmo no livro dele, um mangá chamado Peach Girl, onde isso acontece em 2 instâncias, né? A gente tem essa imagem maior da personagem ocupando os 4 quadros verticais da página, quer dizer, horizontais da página, onde ela está sobreposta aos requadros, né? Ela está desenhada por cima mesmo do próprio requadro. E a gente tem a imagem menor do lado, onde ela está ocupando 2 desses quadros, mas ainda assim, sendo maior do que o próprio quadro, né? Tem as linhazinhas em tese dividindo os quadros, mas a
personagem meio que quebra esse layout. É uma coisa que na análise do Gramsci, de fato, não tem análogo na produção de quadrinhos ocidental, exceto talvez por obras que sejam inspiradas pelo próprio mangá shoujo. E para encerrar, eu queria comentar um pouco sobre a minha pesquisa explicitamente acadêmica sobre mangá, sobre quadrinhos japoneses, que até o momento é bem curta. Eu só publiquei um artigo ano passado nas jornadas internacionais sobre histórias em quadrinhos, sobre cotidiano dos quadrinhos japoneses, onde eu olhava algumas obras que têm uma intenção de retratar bastante o cotidiano, né? Não existem grandes conflitos nas narrativas dessas obras, não existem grandes reviravoltas de roteiro, elas são muito focadas em mostrar o cotidiano, uma vida normal, de certo modo, banal, poderia-se dizer, dos seus protagonistas, né? Essas duas imagens são de duas das obras que eu analiso nesse artigo, o mangá Aria e o mangá Umi que Passeia. O Umi que Passeia, inclusive, foi publicado no ano passado pela Devir. Mas eu analiso que tem meio que duas correntes narrativas, correntes artísticas, melhor dizendo, que informam esses mangás focados no cotidiano. Duas correntes artísticas bem presentes no Japão, que acabam sendo influentes, acabam tendo exemplos dentro dos quadrinhos, né? A primeira delas, o Mono no Aware, que pode ser traduzido vagamente como sensibilidade sobre as coisas. Compreender as coisas. Compreender as coisas, melhor dizendo. E o Yashikei, que pode ser traduzido vagamente como sistema de cura. O Mono no Aware é influenciado bastante por narrativas japonesas tradicionais, mitos fundamentais do país, e um dos romances mais clássicos do país, como as narrativas de Genji. Os críticos literários que meio que propõem a ideia do Mono no Aware se baseiam muito nessa ideia, nessas narrativas antigas. E o Mono no Aware é focado em apreciar aspectos efêmeros na vida, né? Isso para ser bem resumido. Essas obras propõem que as coisas boas da vida são muito passageiras, elas podem mudar a qualquer momento, e para se viver uma boa vida e para lidar bem com o cotidiano é necessário apreciar mesmo essas coisas bem simples, mesmo essas coisas que não aparentam para a gente como momentos definidores da vida, porque na verdade essas coisas estão prestes a desaparecer, mesmo que elas não pareçam. E o Yashikei é influenciado bastante por artistas contemporâneos ocidentais. Esses artistas são influenciados por gente como o músico Brian Eno, ou o romancista Richard Brotigan, que são artistas bem contemporâneos, artistas dos anos 70, 80, 90, que são ocidentais, que publicam sua obra no Ocidente. E essas obras têm o interesse de propiciar tranquilidade para o leitor, né? Elas analisam que o mundo contemporâneo é muito caótico, é muito estressante, é muito fatigante, e a ideia é que a arte seja um espaço onde o leitor possa relaxar, possa, como o nome indica, ser curado da sua vida difícil, de certo modo, dos seus estresses. E a coisa que eu queria destacar é que existe uma diferença substancial entre essas duas perspectivas, né? A gente pode olhar para essas obras que elas têm pouca narrativa, não têm pouca narrativa, elas têm pouco conflito, elas têm pouco drama, elas têm poucas reviravoltas, e a gente pode pensar, isso deve ser uma coisa que os japoneses fazem, né, de certo modo, mas não é exatamente, né? Tipo, o Yashikei é muito influenciado por artistas ocidentais, e essas duas escolhas, essas duas correntes têm suas grandes diferenças. E isso serve para a gente entender que nada do que foi dito aqui deve ser tomado como universal, no sentido que não dá para a gente pensar no mangá como um monolito, né? Não dá para a gente pensar
nessa produção de quadrinhos japoneses como, é assim que é feito, né? Existem exceções para as coisas, existem contracorrentes, existem obras que trabalham de um jeito diferente. A gente não pode pensar no quadrinho japonês como uma coisa completamente alienígena, né? Existem diversas maneiras de se fazer mangá. Agora a gente vai estar com a fala da Amanda, falar um pouquinho sobre a pesquisa dela, sobre o mangá, aprofundar um pouco mais as coisas que a gente iniciou. Gente, posso começar? Primeiro, gente, desculpa não ter microfone aqui nessa sala. Eu não tenho uma projeção de voz assim muito boa, mas eu vou tentar falar aqui. Mas a sala é pequena e aconchegante. A sala. E tem um piano, é gostosinho. Uma sala boa também. Gente, boa tarde. O meu nome é Amanda e eu sou formada em jornalismo pela casa. Eu me formei no ano passado. A minha pesquisa foi sobre mangá, foi sobre Boa Noite Pum Pum, do Inyo Asano. Eu também faço parte do podcast Molho Shoujo e sou integrante da Oficina Invisível de Investigação em Quadrinhos. E quando me pediram para fazer parte dessa mesa, eu fiquei pensando muito no que eu poderia trazer para esse momento, já que é o primeiro encontro do ciclo de debates que é voltado para mangás. E eu resolvi começar com essa pergunta que pode parecer meio óbvia, até porque o título do encontro de hoje é quadrinhos japoneses, mas é uma pergunta que eu vejo que muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. Eu ainda vejo muitas pessoas que costumam separar mangá e quadrinho como se eles fizessem parte de universos diferentes. E eu não vejo isso só entre quem é fã de cultura pop japonesa. Eu já vi isso em evento acadêmico voltado para quadrinhos e de vez em quando é uma pergunta que surge, mesmo que de maneira muito breve, no grupo de estudo. E esse questionamento, com todas as implicações que ele traz, também me acompanhou durante a minha pesquisa. Então, eu resolvi trazer hoje alguns pontos em comum nos quadrinhos no Ocidente e nos quadrinhos japoneses, fazer um pouquinho o inverso do que o Maurício apresentou na fala dele. E eu também vou falar da minha experiência pesquisando mangá. Com muita humildade, porque eu me formei ano passado e eu ainda tenho que aprender muita coisa também. Eu não fazia ideia que eu podia fazer uma pesquisa acadêmica sobre mangás até chegar mais ou menos no final da minha graduação. Foi mais ou menos na época em que eu estava lendo Boa Noite Pum Pum pela primeira vez e foi um mangá que me inquietou muito desde o começo. Não só pela maneira como ele vai retratar depressão e diversos anseios que são muito comuns a essa fase de juventude e transição entre a adolescência e vida adulta, e também por ser um mangá que mexe muito com o psicológico do leitor, mas também por conta de dois aspectos desse quadrinho. O primeiro deles é que a imagem verdadeira do protagonista nunca é mostrada para o leitor. E ele também não tem balões de fala, então a gente sabe o que ele está falando, o que ele está sentindo, pensando, porque um narrador conta pra gente e ninguém sabe se ele é confiável ou não. E essa imagem do Pum Pum, ela vai se modificando ao longo do mangá e não existe uma explicação dentro da história para isso. E eu sabia que isso não estava acontecendo de uma maneira aleatória, então eu queria investigar mais. E eu vi, principalmente nessas duas perguntas, um potencial muito grande para utilizar o Pum Pum como objeto de estudo, e foi isso que me moveu a começar a pesquisa. Mas eu também tinha um certo receio de, como é que eu vou estudar esse quadrinho se eu sou uma pesquisadora aqui no Ocidente, estou querendo analisar um objeto que é japonês e existe essa distância entre uma cultura e outra. E ainda tem toda aquela coisa de, mas é um quadrinho, mas é um mangá, e tem diferenças. Enfim, foi uma coisa que fiquei um pouco preocupada a princípio. Mas a questão é que, apesar de todas as particularidades que o mangá possui, como mesmo o Maurício já falou na apresentação dele,
os mangás ainda têm muitos elementos que fazem parte de qualquer quadrinho, como o uso de balões recordatórios, a participação voluntária dos leitores, que ainda é essencial para conectar os quadros. Sem essa participação, a história não acontece e os mangás não são exceção a essa regra. O cartoon, os personagens fazem com que eles se tornem mais próximos do leitor, ou o contrário, uma abordagem mais realista, dependendo de qual é a intenção do mangaka, do ilustrador. Modulação no traço, movimento das páginas, embora os japoneses leiam num sentido diferente do nosso. E, além desses aspectos e vários outros que eu poderia comentar aqui, a gente tem que ter em mente que os mangás, eles não surgiram dentro de uma bolha isolados lá no Japão. Eles tiveram muitas influências, inclusive dos quadrinhos ocidentais. E não só dos quadrinhos ocidentais, porque o Japão, desde o começo, desde muito cedo, é um país que incorpora elementos de várias culturas. Não só do Ocidente, mas eles pegaram elementos da China, da Coreia, dos países vizinhos. E a Sônia Bibi-Luiten, que, para quem não conhece, ela é uma grande pesquisadora de quadrinhos aqui no Brasil e ela é pioneira na pesquisa em mangás aqui. Ela vai falar no livro Mangá, o Poder dos Quadrinhos Japoneses, que o caminho dos mangás revela um processo que combinou a tradição japonesa de ilustração em imagens sucessivas às novas técnicas de quadrinização advindas do estrangeiro. E a gente pode observar na história dos mangás que eles não só contêm influências do Ocidente nesses quadrinhos, como essas influências foram muito importantes para grandes transformações que ocorreram nos mangás. Como, por exemplo, em 1902, quando o Yakuto Kitasawa vai criar o Tokusaki Tomokubi no Tokyo Kenbutsu, que é a primeira história japonesa com personagens regulares. E ele só vai criar essa história depois de ter muita influência de jornalistas europeus que estavam trabalhando como correspondentes no Japão e que criavam charges nesses jornais e revistas também e que foram muita influência para o Kitasawa. Ele também pegou muita referência de quadrinhos americanos como Yellow Kid e o Kitasawa vai ser a primeira pessoa no Japão a utilizar o termo mangá para designar quadrinhos japoneses. Então, até mesmo o termo mangá, como a gente conhece hoje, com esse significado, tem, de certa forma, influência dos quadrinhos ocidentais. O Osamu Tezuka, eu acho que eu não preciso comentar muito, né? Esse estilo dele, mais cartoonizado, com esses formatos mais arredondados, os olhos grandes, que até hoje estão presentes na estética do mangá, eles foram muito influenciados pelas animações da Walt Disney. O próprio Tezuka falou em entrevistas que ele era muito fã do estúdio. E o Tezuka também pegou inspirações de filmes alemães e franceses para fazer os próprios quadrinhos. E ele não foi o único a pegar inspiração do cinema europeu. As mulheres da demografia shoujo, nos anos 70, quando elas vão revolucionar a demografia e com isso dar início ao mangá shoujo moderno, os trabalhos dessa época, produzidos por essas mulheres, têm muita referência, não só no cinema europeu, mas na literatura europeia. Também tem referência a bandas de rock britânicas e americanas. E esses são só alguns exemplos que eu estou citando aqui, mas eu poderia passar a tarde inteira citando vários outros. Mas, voltando para a minha pergunta e para a minha pesquisa e para o porquê. A minha pesquisa, ela também tem referências japonesas e referências do Ocidente. E não tinha como ser de outra forma porque eu sou uma pesquisadora brasileira. E, como eu falei antes, isso era algo que me deixava com receio às vezes, durante a graduação e mesmo depois da minha defesa, porque em alguns momentos eu ficava pensando, será que eu estou conseguindo levar essa minha pesquisa pelo caminho certo? E tem essa distância entre o que eu tenho aqui no meu olhar do Ocidente e a cultura japonesa, e será que eu não estou viajando nas minhas análises e coisas do tipo? Só que, assim,
me aprofundando mais na minha pesquisa durante a graduação, passando pela defesa, estudando as sugestões que eu recebi na banca e conversando com outros pesquisadores, eu fui aos poucos me dando conta de que, ok, essa distância, ela nunca vai deixar de existir, eu sempre vou ter que me esforçar muito para prestar atenção nos códigos visuais japoneses, na maneira como os mangás são produzidos e nas referências culturais que refletem nesses quadrinhos. Mas, por outro lado, o fato de eu ser uma pesquisadora no Ocidente, brasileira, vem do país do Sul, um país latino-americano, que apesar da distância geográfica entre Brasil e Japão, nós aqui ainda somos o país com a maior comunidade nipônica fora do Japão e que consome muitos mangás. Tudo isso vai ter um peso na minha pesquisa e vai fazer com que o meu olhar seja bem diferente do olhar de um pesquisador japonês ou de um leitor japonês ou de um pesquisador em qualquer outro país. E isso também é muito importante. Vai ser a partir disso que eu vou construir a minha contribuição para o meio acadêmico e para a pesquisa em mangás. E eu trouxe aqui algumas das conclusões que eu tirei durante a graduação, na minha pesquisa e até mesmo depois disso, só para mostrar um pouco para vocês mesmos sobre como eu fui analisando a construção visual do Pum Pum e as respostas, ou melhor, hipóteses que eu encontrei para por que o Pum Pum é caracterizado dessa maneira. Então, para começar, o Scott McCloud, no Desvendando os Quadrinhos, ele vai falar que quanto mais cartoonizado o rosto é, mais fácil é para a gente se identificar com ele, porque é um rosto que tem poucos elementos, então ele vai meio que funcionar como uma tela em branco e a gente acaba se enxergando nesse rosto. E é exatamente isso que acontece com o Pum Pum. Ele funciona como uma tela em branco e isso faz muito sentido, até com o que o Inyo Asano vai falar em uma entrevista, quando ele diz que quando ele pensou em construir o Boa Noite Pum Pum e fazer esse mangá, ele disse que queria criar um mangá para explorar a psique humana e se projetar no personagem principal. E eu acho que o Boa Noite Pum Pum é um mangá que convida todos os leitores a fazer a mesma coisa. Então é um mangá que rola essa identificação com a história, não só porque ele trata de temas que são de uma certa forma universais, mas também porque ele é construído de uma maneira a fazer com que a gente realmente se identifique com o personagem. Aí eu também usei um pouquinho de psicanálise na minha pesquisa para analisar a mostração do Pum Pum e por que ela mudava durante o mangá. E com isso eu fui chegando à conclusão de que essa mostração com essas imagens abstratas e meio estranhas, elas podiam ser uma forma de representar visualmente para o leitor a maneira como o Pum Pum enxerga a si mesmo. Essas imagens que são formadas inconscientemente na mente dele e que são muito influenciadas pelo que ele enxerga no espelho e também pelo que ele sente em relação a si próprio. Então são imagens que são falseadas, que são distorcidas e que vão mudando de acordo com as mudanças que vão acontecendo no psicológico do personagem e também no que ele sente em relação a si próprio. Tanto que as imagens mais estranhas, as imagens mais medonhas que aparecem no mangá, elas vão aparecer justamente após momentos onde o personagem passa por experiências muito traumáticas e onde ele está em um estado de grande autodepreciação. E depois da graduação, participando do Imago, que é outro grupo de estudo aqui na UFC que analisa imagem, eu conheci o conceito de imagem, inclusive foi o trabalho do Felipe que me apresentou. O mar, vou tentar explicar de uma maneira bem sucinta aqui. É um conceito muito presente na estética japonesa e que representa um vazio, mas não um vazio que denota ausência. É um vazio que pode ser tudo. Então, ele na verdade seria esse intervalo entre existir e não existir.
E isso é muito presente no Kung Fu também, porque ele começa com essa imagem que é muito vaga, que seria um vazio, mas não um vazio morto, um vazio que abriga muitas possibilidades. Tanto que é a partir dele que vão surgindo várias versões desse personagem. E eu não coloquei aqui no slide, mas eu poderia acrescentar também um comentário da Sonya Bibi Lupin, que esteve presente na minha banca, ela assistiu a minha defesa, né? Ela fez parte da minha banca, na verdade. E ela disse que o Kung Fu lembrava muito o indivíduo japonês e o uso de máscaras. Os japoneses, desde muito cedo, eles aprendem de uma maneira meio inconsciente, assim, que já é uma coisa faz muito parte da cultura deles, que você não deve ser um estorvo para a sociedade, você não pode perturbar a ordem, então o indivíduo japonês aprende desde cedo que ele deve estar sempre utilizando máscaras, né? Ele usa uma máscara para a sociedade, ou uma máscara para os amigos, ou uma máscara para os pais, e a Sonya disse que o Kung Fu lembra isso justamente porque a imagem verdadeira do protagonista está sempre oculta. Enfim, essas são só algumas hipóteses e algumas teorias e modos de como a gente pode ler esse personagem, e algumas estão pautadas em conceitos japoneses e outras pautadas em conceitos ocidentais, e a grande questão aqui é que uma não necessariamente precisa anular a outra. Eu acho que cada uma delas traz uma contribuição diferente para a análise desse personagem. E eu acho que é isso, sim, a gente tem que pegar o que a gente tem de conceito de teoria aqui no Ocidente, pegar o que a gente consegue ter acesso de teorias e referenciais japoneses, e a partir disso construir crítica e construir pesquisa. É claro, sempre tendo em mente que a gente tem que ter muita atenção e tem que ter muito cuidado para não analisar esses objetos apenas com um olhar acostumado aos referenciais que nós temos aqui no Ocidente. Pelo menos foi isso que eu fiz na minha graduação, e é o que eu pretendo fazer em pesquisas futuras, é o que eu faço no Molho Shoujo também, com as meninas, analisando mangás e representação feminina na cultura pop japonesa. E é isso, gente. Que são só as referências bibliográficas mesmo. E eu espero que tenha sido útil, assim, foi um pouquinho introdutório, mas como é o primeiro encontro sobre mangás, eu achei que era necessário começar desse jeito. Agora a gente vai ficar com a fala do Heráclito e, novamente, a brincadeira Heráclito por ter disponibilizado. É nóis. E 20 minutos. Obrigado pelo convite. Eu vou tomar a tua fala como um mote, que é muito interessante, mas especialmente teu receio, porque eu nunca tive esse receio. Não é? Mas por quê, né? O referencial com o qual eu pesquiso é o referencial da psicologia analítica, né? E o Jung, desde muito cedo, ele teve um contato com a cultura oriental por ser amigo pessoal do maior sinólogo do final do século XIX, começo do século XX, chamado Richard Wilhelm, que foi quem traduziu o Tao Te Ching, que é um dos 5 clássicos chineses, provavelmente o livro mais importante da cultura chinesa, né? E traduziu também um livro alquímico chamado O Segredo da Flor de Ouro, e pediu que o Jung escrevesse um comentário psicológico ao Segredo da Flor de Ouro. Ao que o Jung aceitou, escreve esse comentário psicológico sobre o Segredo da Flor de Ouro, e a partir disso passa a se interessar pela alquimia ocidental. Mas por que não há esse receio, né? Assim, suíço, ocidental, de escrever um comentário psicológico acerca de um texto chinês de 5.000 anos, né, que tinha acabado de ser traduzido para o alemão por esse grande sinólogo que foi Richard Wilhelm. O Sara era missionário, e ao chegar no Ocidente, no Oriente, ele larga o cristianismo, larga esse negócio todo, e ao invés de querer cristianizar os chineses, ele se debruça sobre a cultura chinesa e torna-se um grande conhecedor dessa mesma cultura, né? Porque o Jung, quando ele vai pensar a psicologia humana, ele pensa uma unidade fundamental do psiquismo, né? Então, em certo sentido, para utilizar uma expressão do James Joyce, há algo de grave e constante no sofrimento humano, né? Que tanto os japoneses quanto nós passamos. Do contrário, você não teria se emocionado com
com o Pum Pum, né? E seria algo de alienígena, né? Que só faria sentido dentro desse escopo cultural. Mas isso por quê? Né? Quando ele pensa essa unidade fundamental do psiquismo, ele vai pensar que todo o psiquismo humano ele é estruturado de uma maneira similar como Kant imaginava, por determinadas categorias a priorísticas, mas que são vazias de conteúdo, elas são puramente formais. E elas se manifestam, só adquirem forma na cultura. Mas toda cultura vai trazer algo de tipicamente humano. É por isso que a gente consegue reconhecer nos quadrinhos algo que faz com que a gente, nos quadrinhos japoneses, por exemplo, algo que nos emociona, ou porque os japoneses conseguem pegar as nossas coisas e transformar nas coisas dele, como eles vêm fazendo há quase 2000 anos. Né? Nada no Japão é japonês. Assim. As espadas vieram da China, os bonsai vieram da China, os pauzinhos vieram da China, o budismo veio da Coreia, a moral é confuciana, que veio da China, a coisa toda veio da China, da Coreia, das coisas próximas. Né? E quando o Jung vai pensar na possibilidade de se estudar obras, porque a psicologia está focada em estudar pessoas, né? Alguém chega no meu consultório e diz que está com depressão ou alguma outra coisa do tipo, ou que quer se conhecer, ou por qualquer motivo que a pessoa resolva pagar R$150 para passar uma hora falando sobre ela mesma, né? E aí você tem que dar conta de alguma forma daquilo. Porém, o Jung vai dizer uma coisa muito interessante no volume 9 das obras completas, chamado Os Arquétipos Inconsciente Coletivo, que para entender a alma é preciso incluir o mundo. Né? E porque, fundamentalmente, todas as produções humanas são frutos da alma humana. Não há nada que tenha sido produzido que não tenha passado por um processo psicológico básico, nem que seja da criatividade, das emoções, e que não seja fruto do nosso psiquismo. E ele não é apenas fruto do nosso psiquismo, ele traz a marca desse psiquismo, tanto consciente quanto inconsciente. Né? Alguns autores, que o Jung vai chamar de obras psicológicas, como parece o caso do Pum Pum, eles têm um interesse em expressar algo de psicológico. Então a psicologia da obra é expressa pela própria obra. E aí o interesse psicológico ele não se torna mais tanto interpretativo, mas porque essa obra é melhor do que a psicologia. Porque como é que isso funciona para o Jung? O Pum Pum são coisas bem banais. Ele conversando, ele na cama, por que isso te toca tanto? Né? Porque segundo o Jung, para o autor, ele pega uma banalidade, mas ele eleva essa banalidade ao nível da vivência interior. E essa banalidade adquire a mesma importância que a vivência interior dele e expressa uma vivência interior. E aí, com isso, ele consegue expressar, a partir de uma banalidade, algo de muito profundo e muito complexo da vivência interior dele. E muitas vezes você passa meses em análise para você poder dizer, mas era tal coisa. Porque se você não é um poeta ou um artista, você não tem essa capacidade de expressar sua vivência interior. Mas quando você vê, e a gente tem uma similaridade fundamental, quando você vê a vivência interior de outra pessoa expressa, como essa similaridade fundamental, você diz, nossa, mas é exatamente isso que eu estou sentindo. E é só a pessoa sentada ali no formato de um passarinho conversando com alguém na cama dela, como se mostrou uma... Né? Então, para usar de novo a expressão de James Joyce, é algo de grave e constante no sofrimento humano que consegue ser capturado pela arte e expresso pela arte de uma maneira muito melhor do que a psicologia seria capaz de expressar. E além disso, há algo na arte que o Jung vai falar também de um outro tipo de arte chamado arte visionária, né, em que o exemplo fundamental é o Goethe, e que talvez nos mangás a gente possa pensar no Fullmetal Alchemist ou no Evangelion, né? Porque eles vão expressar algo que é impossível de ser expresso de outra forma, que provavelmente só vai ser compreendido depois de muito tempo, e que, diferente de outras obras, ele não permite uma apreciação estética completa, porque há sempre algo que escapa essa compreensão, mesmo estética. Porque ela está falando de algo que expressa o indizível de maneira insuperável, para usar a expressão do Jung, quando ele vai se referir ao simbolismo. Né? Então, quando eu fui me debruçar sobre os mangás, esse tipo de coisa, eu já fui sabendo que o Jung tinha feito uma interpretação psicológica do Segredo da Flor de Ouro, e que, obviamente, ele tinha também essa sua mesma preocupação no sentido em que o Jung utilizava um método chamado método comparativo, um método filológico, né? Que é retirado da filologia e da história. Porém, quando ele vai fazer amplificações, e ele explica que amplificar um tema é alargar um tema por meio da junção de numerosas versões análogas, né?
as principais amplificações que você tem que trazer, mas não as únicas, são as da própria cultura. Porque por mais que haja um aspecto geral, também há um aspecto particular. E as duas coisas são importantes para que você compreenda o fenômeno. O que é que há de particular na cultura japonesa e o que é que a cultura japonesa fala para o pensador brasileiro. Do contrário, nós estaríamos presos em bolhas em que a grande pergunta da hermenêutica seria não, né? Ou seja, é possível conhecer uma forma de vida alienígena? Ou seja, é possível conhecer algo do outro? Né? Que é a grande pergunta que, por exemplo, o Schleiermacher faz ao tentar criar uma hermenêutica universal, né? Como é que se interpretam as coisas? Você fez uma interpretação, né? Uma hermenêutica aí do Kuntun a partir de uma perspectiva da estética narrativa, né? Além disso, é interessante um outro aspecto que, por exemplo, Slavoj Žižek, que é um psicanalista de algum país do leste europeu, o país dele se quebrou tantas vezes que eu não lembro qual é, Eslovênia, eu sei que a capital do país dele é Ljubljana. Aí, o Slavoj Žižek, ele costumeiramente ele interpreta, ele faz leituras de filmes norte-americanos, de quadrinhos, de cultura pop, porque na perspectiva dele, a partir de Lacan, Marx e Hegel, ele entende que essa produção artística ela é uma espécie de termômetro para a ideologia de um determinado povo, né? Numa perspectiva junguiana, que é a qual eu me filio, você vai ter também algo da cultura desse povo e da alma desse povo que é expresso aí. E é expresso de uma maneira que provavelmente de uma forma individual não seria capaz de perceber. E para compreender a individualidade, por exemplo, de um japonês, eu preciso dos aspectos individuais, mas também dos aspectos coletivos dele. E isso está expresso na arte. O Jung achava, por exemplo, que a arte é extremamente compensatória. Ela vai ter uma relação de compensação com a vida daquele povo. Então, eu falava outro dia com meu professor de japonês, ele já passou algum tempo no Japão, e ele disse como os japoneses são tímidos e covardes. Se você falar grosso com qualquer japonês, até com o Yakuza, imediatamente ele recua. A diferença é que o Yakuza, depois quando você virar as costas, vai desfaquear. Mas nenhum japonês vai discutir como a gente discute aqui, corriqueiramente, né? Ele imediatamente recua, ele pode estar coberto de razão. E aí você tem personagens como Naruto, que briga o tempo inteiro, que fala alto, que grita. Aí você pega o Yusuke Urameshi, que é um cara brigão, que não abre pra nada, que não sei o quê. E você percebe como é uma relação altamente compensatória, né? Em que esses personagens trazem justamente algo que falta à atitude corriqueira do japonês. Existe até um ditadozinho japonês, que é o prego que se destaca leva na cabeça. Então há um ideal social da mediocridade, de que você não deve passar da média e que isso é uma coisa muito ruim. Você não... e é muito engraçado porque a diferença que você ressaltou entre os quadrinhos japoneses e os quadrinhos ocidentais, que o Homem-Aranha é um produto muito rentável e que não é a toda hora que aparece grandes personagens como Homem-Aranha, mas no Japão a toda hora aparece Homem-Aranha. A toda hora a gente se defronta com a grande novidade japonesa, que é muito fantástica. Há pouco tempo apareceu o Kimetsu no Yaiba, mas a gente começar aqui a desfiar quais foram os grandes personagens, a gente passa a tarde todinha, né? Da década de 90 para cá, da década de 70 para cá, você tem uma quantidade imensa de grandes obras, algumas de elevado valor artístico, de elevado valor psicológico, o que contrasta grandemente justamente com a imobilidade mesmo dos próprios japoneses, né? Que estão presos às regras da cultura deles, que estão presos... Eu tive uma professora de japonês chamada Yuka, né, que ela infelizmente se contaminou aqui, infelizmente com os brasileiros, né? E os japoneses, quando saem do Japão durante muito tempo e voltam para o Japão, se tornam inadequados nos dois lugares. Eles são inadequados aqui e se tornam inadequados lá. Porque quando você está entre o seu grupo de amigos, os mais velhos sempre têm razão, é o senpai sempre tem razão. E ela passou a discordar quando o cara estava errado. Isso gerou toda uma celeuma, assim, mas como? Não interessa se ele está certo ou está errado, ele é o senpai. Quer dizer que ele tem o que ele disser, a gente só tem que abaixar a cabeça, né? E você percebe que você tem, por exemplo, em Naruto, um claro desafio à sociedade, mas não é um desafio disruptivo. O Naruto representa justamente uma renovação. Ele não é simplesmente um rebelde que quer destruir a sociedade. Ele é alguém que quer
renovar aquilo ali a partir de uma nova atitude. Tanto é que, de fato, ele consegue tornar-se o símbolo supremo daquela sociedade ao compreender que ele não representa simplesmente o mais forte, mas aquele com maior responsabilidade. E ele o faz por um caminho absolutamente individual, enquanto o caminho japonês é um caminho absolutamente coletivo e coletivizante. Os ideais são coletivos e há poucos ideais individuais, enquanto Naruto ele consegue conciliar um ideal coletivo sendo feito por a consecução disso por um ideal individual. Tanto é que a grande frase dele é o Watashi wa ninja do, né? Orewa, né? Como eles gostam de falar, que é mais grosso. Esse é o meu caminho ninja, né? Mas ao mesmo tempo ainda estava dentro daquele arcabouço, o que é muito interessante de se pensar, né? Não é uma rebeldia pueril juvenil, mas é sim uma rebeldia que tem uma finalidade de renovação, o que é algo interessante inclusive para nós de pensarmos isso, né? E é interessante o passeio que você deu pela psicanálise, né? Porque é justamente isso, né? Na psicanálise também vai pensar em uma série de hipóteses que são transculturais, né? O Freud, quando ele pensa no complexo de Édipo, por exemplo, ele não está pensando no complexo de Édipo que acontecia em Viena, ele pensa no complexo de Édipo como algo estruturante do psiquismo humano de uma maneira geral e de uma maneira inclusive transhistórica, né? E é interessante para a gente pensar isso, até porque, obviamente, nós não temos como virar japoneses, né? Isso é algo de uma impossibilidade. E nem seria, se fosse possível, não seria algo desejável. O Jung, por exemplo, ele faz uma afirmação curiosa, porque o Wilhelm morreu cedo. Ele lamentava muito a morte do Richard Wilhelm. Ele dizia que o Wilhelm morreu cedo porque ele virou japonês, porque ele virou chinês. E ao virar chinês, genuinamente se imiscuir tanto naquela cultura a ponto de compreendê-lo de dentro, ele perde as raízes europeias. E ao perder as raízes europeias, ele morre. E o Jung, quando ele pensa essa unidade fundamental do espírito humano, ele vai dizer, olha, em algum nível todos nós somos japoneses, todos nós somos chineses, todos nós somos negros, mas ao mesmo tempo é impossível esquecer que nós nascemos em um solo específico e que essa cultura deixa uma marca indelével sobre nós, né? E é engraçado, porque a sua preocupação é uma preocupação muito válida de não esquecer do local de onde você fala, apesar de ser impossível escapar desse local de fala, mas ao mesmo tempo a influência da África, da China, do Tibete, dos povos indígenas americanos no Jung permite que ele seja mais do que um europeu. Ele não abandona o local dele de Suíça, que seria uma loucura, mas ele consegue estabelecer uma crítica à cultura europeia a partir desses outros pontos de vista, como se ele formasse uma paralaxe, né? O que é muito importante, porque nós não temos como virar japoneses, mas esse outro do Japão permite que talvez nós nos enxergamos com outros olhos e seja interessante não só como pesquisador, mas uma perspectiva humana propriamente, né? Então eu acho que é isso. Agora a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, só levanta o braço, fala, diz seu nome, idade, quer mandar um beijo. Signo. Não responda canceriano. Vou perguntar, eu sou chato mesmo, né? Mas a fala do Heráclito me lembrou um velho conto zen, que deve conhecer a alegria dos peixes. E uma pessoa fala para a outra, os peixes estão contentes, né? Como é que você sabe? Isso foi uma grande discussão, como é que você sabe se você não é peixe, não sei o quê. Lembrou muito isso quando você estava falando da coisa, e também dos meus colegas, né? A Maurício, de como é que eu vou pesquisar um quadrinho que é produto de uma outra cultura que me é estranha até certo ponto e ao mesmo tempo tão próxima, né? Isso de fato foi, essa pergunta foi para os três, né, de algum modo. Se que já respondeu parcialmente. Isso realmente é um problema, porque quando eu pensando aqui na Amanda, se eu vou fazer pesquisa e sou uma pesquisadora brasileira, eu vou escrever para brasileiros, não para japoneses. Logo, os japoneses podem até escrever se alguém me traduzir, né? Isso é muito difícil traduzir, mas enfim, tá? Eu não sei se realmente é um problema você ser um pesquisador ocidental falando com quadrinhos orientais, os japoneses. Vocês passaram por isso em algum momento da pesquisa de vocês? Ou simplesmente deixam rolar? A minha resposta é bem curta, a minha pesquisa de família é bem curta.
em quadrinhos japoneses, não foi um grande problema para mim mesmo, não. É uma coisa que é bom a gente manter em mente, que é relevante que a gente não esqueça que existe essa diferença, existe essa distância, de certo modo, a gente não tem esse contato de primeira mão com essa cultura e com essas obras, mas a partir do ponto que a gente mantém isso em mente, eu acho que não sabe, a gente não está fora do nosso lugar de analisar essas coisas e, na real, tipo, de certo modo a gente não pode esquecer essas coisas, né? Como o Arato comentou, é muito útil a perspectiva do outro e o entendimento de outros pontos de vista para a gente entender até mesmo a si mesmo, né? Tipo, é pertinente que a gente busque essas outras perspectivas para informar a nossa perspectiva sobre tudo, de certo modo. E eu acho que a gente não pode se afastar inteiramente dos quadrinhos japoneses ou de quadrinhos de qualquer outras tradições por receio de que não seriam aplicáveis para nós, porque definitivamente são. Então, não foi exatamente um problema, foi uma preocupação que a princípio eu tive, mas depois, como eu falei, eu fui analisando uma das coisas e eu pensei, não. Tanto que eu fiz a minha pesquisa e com a minha perspectiva e deu tudo certo. Agora, assim, foi uma coisa que eu passei mais até analisando mangá shoujo, que não é exatamente o que eu pesquiso academicamente, do que mesmo com Pum. Tem muita coisa de códigos visuais que às vezes a gente tá tão acostumado com o que as referências que a gente tem aqui no Ocidente que às vezes a gente deixa passar batido. E aí a gente tem que pesquisar um bocado pra conseguir entender esses códigos. E são coisinhas muito pequenas, mas que já mudam completamente o significado da leitura que a gente vai fazer desses quadrinhos. O Maurício falou que o mangá shoujo, ele tem um layout, ele tem um estilo de arte que é diferente do quadrinho ocidental. E ele não é diferente só do quadrinho ocidental, ele é diferente do layout dos mangás. É muito específico, é muito assim, um mundinho, assim, que por muito tempo permaneceu fechado justamente porque ninguém tinha interesse de investigar esses códigos. Que é coisa de menina, é mal feito, isso aqui é só um traço feio, olha que coisa idiota essa pessoa colocando desenho da menina enorme na página, isso não faz o menor sentido. Só que, na verdade, tudo isso tinha um significado por trás e são coisas que a gente tem que ir pesquisando e aprendendo para conseguir ler. Então, acho que é um pouco mais nesse sentido, não necessariamente de uma dificuldade, mas de uma coisa que a gente tem que ter cuidado quando vai analisar. Você falou a respeito dessa questão, dessa representação que ocorre nas histórias, e é algo que eu observei já de mangá ao longo da história. É interessante como, e não sei se vocês se depararam com isso, e nem sei em que ponto isso também ocorre em outras culturas, mas a gente, da mesma forma que você tem uma figura, de certa forma, vamos dizer, de exaltação de alguns aspectos culturais, psicológicos da sociedade, dá exemplo, por exemplo, no Dragon Ball, que você tem, e em muitas outras obras de quadrinhos, no caso japoneses, você tem, por exemplo, aquele culto ao esforço, né, ao treino, ao ritmo. Então, seja um Ash no Pokémon, seja um Goku, ou seja o Seiya, os mais famosos, né? Ele nunca é aquele Superman que nasceu super forte, super poderoso que todos, né? Ele é um cara que construiu e que, quando ele se depara com um desafio maior, ele treina mais, enfatizando essa questão da cultura japonesa, da recuperação pós-guerra, do esforço, né, individual. Antes até. E antes até também do samurai, né? E na verdade foi retomado, né, pós-guerra. Mas ao mesmo tempo ele, em alguns aspectos, é uma obra que também é contestadora. Por exemplo, quando no Dragon Ball você tem a ridicularização da figura do mestre, por exemplo, no personagem do mestre Kami, né? Que é um arquétipo e que em
Então, algumas obras que contestam, que rompem, por exemplo, a questão do coletivismo, elas são, vamos dizer, enfatizam em alguns aspectos e criticam em outros, né? Ou mesmo criticam de uma forma lúdica, mas na verdade, quando a gente pode analisar por trás, ela está, de certa forma, aumentando isso. Não sei se vocês se depararam com essas questões. E que também como isso dialoga com a pesquisa que a gente realiza, às vezes, nos quadrinhos ocidentais, né? A gente, às vezes, é muito mais perspicaz em perceber no estrangeiro as características deles, nas obras dele, e como, por exemplo, as obras brasileiras, a gente passa ao largo do que aquilo ali representa nos nossos anseios ou características. Porque, pegando o teu exemplo aí do Dragon Ball, né? O Dragon Ball, ele é uma sátira de uma sátira chamada Macaco Peregrino, né? Que é um livro escrito no século XVI, que foi imensamente influente, sobre o macaco Son Goku, né? Que é um macaco de pedra, que se torna imensamente poderoso, e até que ele é contido pelo próprio Buda, e para se redimir, tem toda uma historinha, né? E ele é um conto populesco, né? Na tradição budista, existem mestres que eles seguem uma postura que é vista como louca, né? Então eles são mestres ridículos, né? Então o Kami, ele não é uma coisa contestadora, né? A gente precisa ter ele junta duas coisas, né? Porque de fato é um cara muito poderoso, ele não é um falso mestre, não é um charlatão, mas ele tem essa coisa de ser tarado e não sei o quê, até porque a gente é meio cristão, a gente é muito cristão, né? Eu sou judeu e ainda assim, porque eu tive um amigo que treinava Aikido, né? E os Aikidokas são os crentes das artes marciais, né? É uma coisa triste. Pelo amor de Deus. Aqui tem denúncia. Sou graduado. Precisa denunciar isso. Eu posso dizer isso, eu sou graduado. Tem que denunciar isso, né? O protestantismo nas artes marciais. Mas aí o povo vai pro Japão, um amigo meu foi pro Japão, né? E aí os velhinhos lá que treinam não sei quantos anos, aí termina, ele convida para ir para um bar, bebem que nem umas caiporas, sobe em cima da mesa e dança e fica completamente embriagado, e no outro dia vão trabalhar, vão treinar e todos fumam. E aqui não, eu faço Aikido, eu não fumo, eu não bebo, eu não sei o quê. Não tem isso. É verdade, não é verdade? É uma coisa assim, meu corpo é um templo, lá não, lá no Japão seu corpo ele é um bar. E aí, o que acontece? Não, inclusive se você sair, não beber até cair, é feio. É feio sair com uma pessoa e se as pessoas estiverem bebendo, você não fica bêbado. É muito mal educado, por sinal. Na China, se alguém lhe oferece cigarro e você não fuma, é feio. E na China é um sinal de masculinidade até hoje. Se você é homem e não fuma cigarro, você é meio esquisito, entendeu? Né? Sim, pois é. Empresários brasileiros que vão... E assim como, por exemplo, na historiografia, tinha uma coisa muito interessante de achar que o Rabelais, no século XVI, ele era um ateu, né, ou contra a igreja. Aí você tem os historiadores da escola dos análises que vão dizer, não, nesse período era impossível você ter ateu devido àquela mentalidade e tal, e o que ele fazia era uma outra coisa. A gente tem que ter esses referenciais, né, para entender isso, né. No Crisântemo e a Espada, da Ruth Benedict, ela analisa também, para entender a cultura japonesa, as propagandas para que as pessoas se alistassem no exército. E ela disse que qualquer ocidental visse aquilo, desistia na hora, porque era só sofrimento, era só passar fome, era só se lascar. E aquilo ali incentivava o japonês a entrar no exército, entendeu? Porque eles têm uma cultura do sacrifício e do auto-sacrifício. Então se você diz, olha, aqui você vai se auto-sacrificar para burro, nossa, eu vou para isso aí, né? Que é isso aí que eu quero um auto-sacrifício, eu quero sofrer pra caramba, eu quero passar... Porque é um negócio que é formador de caráter para eles, né? As escolas japonesas têm pouca calefação, para que as crianças passem frio no inverno, porque passar frio e sofrer faz com que elas tenham um caráter, formem um caráter, que elas não se tornem indolentes, né? Então há uma espécie de uma cultura do sofrimento e tal, né? É engraçado até... Tem geração mimimi no Japão. O termo Son Goku, né? Porque Son Goku em chinês significa consciente do vazio.
Mas esse som, ele tanto se refere a macaco quanto a neto. Por algum motivo tem essa... e aí eles colocaram o Goku para ser o neto do Son Gohan. E é uma piada com caractere chinês. E aí, obviamente, você precisa dessas referências, desse quadro referencial. Tanto é por isso que eu escrevi o Naruto em Mitologia Oriental, justamente para dar esse quadro referencial que foi utilizado no Naruto, né? Mas, de fato, você vai ter elementos que vão criticar a cultura ou vão apresentar variações, né? A depender da criatividade, da genialidade do autor, mas tem que ser, né? Alguém mais? Não sei, eu acho que é mais uma provocação geral do que uma pergunta direcionada a algum de vocês. Meu nome é Felipe, eu também sou aqui em Fortaleza, e eu pesquiso animação japonesa. A professora de Botânica, ela tem vários textos que ela fala sobre essa coisa da identidade japonesa, a identificação, né? Ela diz que ela pensa cada vez mais que nessa sociedade, nesse mundo, né, que a gente vive, que é tão rápido, e as trocas cíclicas, informações são tão aceleradas, cada vez mais ela se convence que é mais importante a identificação do que a identidade. Então, talvez eu me identificar com a cultura japonesa ao fazer uma pesquisa, alguma coisa assim, seja talvez até mais importante do que a identidade japonesa, eu sei, ou eu ser japonês. E aí ela diz para a gente valorizar mesmo esse olhar do estrangeiro, sabe? Que é um olhar que os japoneses não têm, é um olhar naturalizado, que eles não vão conseguir perceber. Talvez eu acho que isso que você falou seja muito nessa linha também do porquê que a gente não percebe tantas coisas nos quadrinhos brasileiros, né? As coisas da nossa cultura, porque às vezes a gente naturaliza tanto a forma como a gente vê o mundo, que a gente acaba, né, não pensando muito. Foi esse texto dela que me tranquilizou muito, inclusive, que eu li e fiquei, nossa, se a Michi Valcano está falando que o que realmente importa é a identificação, então por que eu tenho que ficar me preocupando com outras coisas se eu estou vendo essa obra? E eu me identifico com ela, várias pessoas se identificam de vários países, tipo, o Boa Noite Profunda foi publicado na Itália, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha. E muita gente relata a mesma coisa, muita gente vem falar comigo dizendo que chega em algum momento no mangá falando que, meu Deus, parece que eu estou vivendo a vida do personagem. Então isso realmente tem um peso muito grande e eu concordo com o que ela fala. E aí isso também, só para concluir, me lembra, recentemente eu vi um story falando sobre um escritor japonês, um brasileiro, que publicou agora um mangá em japonês do Japão. E aí me traz novas questões também, tipo, o que faz o mangá ser mangá, né? Todos os aspectos estéticos, ou é a pessoa que escreve, se for brasileiro, mesmo seja Nikkei, né, descendente japonês, e publicou no Japão, vai ser mangá, até dizendo que é, né? Então, assim, outras questões vão surgir a partir disso. Tem mais nada, Uma coisa que eu fiquei pensando quando comentou, tipo, talvez seja mais importante a identificação do que a identidade. Uma coisa que é bom a gente manter em mente é que, tipo, a identidade, de certo modo, talvez seja mais flexível do que jamais foi, né? Tipo assim, a gente vive numa época, globalizada, certo? Né? Tipo, os diferentes países, os diferentes lugares do planeta estão cada vez mais interconectados, né? Tem muitas similaridades da experiência de você morar numa metrópole brasileira e você morar numa metrópole japonesa, né? Tipo, falando em identificação, o mangá mais recente do Inyo Asano, o Dead Demons DDD Destruction, que é o meu mangá favorito do autor, é fantástico nesse sentido, porque tipo, é sobre um pessoal no final do ensino médio, começo da faculdade, que passa sempre no Twitter, passa sempre jogando videogame, tem um monte de piada interna, fica lendo um monte de mangá e se sente com ansiedade porque o mundo tá acabando. Tipo, essa é a história do mangá. E tipo, o fato que elas são japonesas é pertinente, mas tipo, essa é uma coisa com que eu me identifico, né, de certo modo. Tem muito da experiência dessas personagens que não é especificamente sobre o fato delas serem japonesas, né? Elas, tipo, tem uma cena delas jogando online
jogos com tipo americanos e tal, tipo, e existe uma conexão nesse sentido. Elas sentem uma identificação através das linhas nacionais, de certo modo, através das linhas de identidade, e porque existem similaridades de experiência que atravessam essas categorias um pouco mais claras, de certo modo. Só não vou continuar. Lembrou outra coisa que eu tinha falado. Tem uma passagem do Jung no Situação de Transição que diz uma coisa muito interessante, né? Porque a pesquisa científica é esquisita, né? Porque você tem que fazer como se não fosse você que estivesse fazendo, né? É como se ela tivesse caído do céu e ela não tivesse sujeito, né? Eu acho uma bosta, né? Super acho uma bosta, exatamente. Disse, né? Não sou eu que estou falando, não, falando por mim, entidade aqui, sabe? Exatamente. É o papel sai. É como se você escrevesse assim, Está né? falando o papel. Nós analisamos. Pois é, e aí o que acontece? O Jung ele vai dizer que se você tenta retirar o seu sujeito da história, ele vai se imiscuir inconscientemente. E aí isso vai ser muito problemático, né? Mas o Jung ele era um pragmático como o William James, né? Então não acreditava na existência da verdade, né? Não tem a verdade. Mas ele vai dizer a seguinte coisa: se você é atravessado por um problema da sua época e isso realmente lhe afeta, e a partir disso que lhe afeta você escreve algo sobre isso sem se retirar, mas a partir do que lhe afeta você pode produzir uma verdade. Por quê? Porque você genuinamente está sendo afetado por esse problema, né? E eu acho que talvez isso cause um pouco essa coisa da identificação, né? Porque talvez os atravessamentos sejam parecidos do que o autor escreveu e disso que está lhe afetando agora, que é espelhado por esse problema, dá esse grau de identificação, né? Porque aquela verdade que o autor produziu, ela diz alguma coisa justamente desse problema que também lhe atravessa, que provavelmente esse autor sentiu até a medula dos ossos, né? Então, mas aí você vai produzir a partir daquilo ali uma outra verdade, que não anula desse autor, mas é simplesmente de outro modo, porque se trata de uma outra individualidade, né? Eu lembrei outra coisa que eu ia comentar quando tu perguntou o que é que faz um mangá, o brasileiro pode fazer mangá, você está publicando lá, essas coisas. Corrija-me se estiver errado, mas tipo, o termo que os japoneses usam para quadrinho ocidental é mangá, né? Tipo, a gente chama mangá, a gente chama quadrinho japonês de mangá porque é o termo que eles usam para os quadrinhos deles, mas tipo, eles usam o mesmo termo para os quadrinhos ocidentais. Homem-Aranha é um mangá? É um mangá no Japão. Plot twist. E é tudo isso que você vai saber no conto de hoje. Problema semântico resolvido. Como a Amanda falou, né, tipo, é a mesma coisa com anime, né? Tipo, os filmes da Disney são animes, eles chamam de animes. A gente chama... Anime é uma abreviação de animação, porque os japoneses eles cortam várias palavras que vêm do estrangeiro. Mas anime vem de animation, que é o que eles usam tanto para as animações que eles produzem lá, quanto para as animações que são produzidas fora do Japão. Milhões de iniciativas. Eles têm um alfabeto que é só para palavras estrangeiras. O katakana. Mas isso eu queria destacar para citar que tipo, essas categorias são muito fluidas de certo modo, né? Tipo, a gente usa isso, eu acho que a gente usa mangá e a gente usa quadrinho como de certo modo porque a gente percebe que existem algumas das particularidades que eu comentei sobre a indústria, e que todo mundo comentou, não, eu comentei sobre a indústria, mas que todo mundo comentou sobre a cultura e sobre a produção de quadrinhos no Japão. Essas coisas de fato existem, mas elas são muito permeáveis, né? Elas não é uma coisa alienígena, eles não inventam essa coisa que é mangá, que é diferente dos quadrinhos e tem uma própria origem e funciona de uma maneira completamente diferente. Essas categorias são perfeitamente permeáveis, sabe? Então, a gente usa o termo como abreviação para falar um pouco dessas coisas que são particulares, que podem ser particulares, mas em parte por isso eu acho que a gente propôs o título de quadrinhos japoneses, né? Porque é importante a gente
naturalizar um pouco isso, né? Tipo, não é tão alienígena assim, tipo, não... Dá pra fazer os mangás, dá pra gente pensar num mangá feito por um brasileiro. Assim, Mas eu acho que tem umas coisas muito específicas da indústria e do mercado japonês, né? A maneira como eles lidam com... Inclusive tem um anime que é o Bakuman, que trata sobre isso, né? Olha, isso seria impossível no Brasil, né? Assim, acabar na primeira semana, porque lá qualquer pessoa pode mandar um e-mail e pedir para conversar com o editor da Shonen Jump. E eles marcam uma hora, não demora mais de uma semana, você vai e mostra o material. E se for interessante, o cara começa a ser um tutor para você, faça assim, faça assado, não sei o quê, para ver se uma hora você publica de fato alguma coisa. Você vê que eles são tão organizadinhos e tão certinhos que ninguém vai... Aqui se viraria uma esculhambação muito rápido, né? E eu acho muito interessante o nosso fascínio pela cultura japonesa, porque são culturas extremamente antípodas, assim, né? É muito, muito diferente, né? Um dos meus primeiros professores de japonês, o Hendrik, quando ele foi morar no Japão no começo, ele fazia muito trabalho de tradutor com relação a brasileiros que estavam presos na cadeia, né? E no Japão é muito difícil você ter carro, porque você precisa ter onde estacionar, e pouca gente tem garagem, né? Mas lá eles têm o costume de estacionar, deixar a janela aberta e a chave na ignição. E ele disse que um dos brasileiros foi preso porque ele pegava o carro que estava estacionado, dava uma volta no quarteirão e parava no outro canto. E aí, ao ser indagado por que ele fazia isso, porque o cara deixou a chave na ignição. Não, mas por que tu fez isso? O maluco deixou a chave na ignição, caralho. Perdeu o Playboy. Perdeu o negócio. Um atalho desse, né? Eu fiz porque... Culpa dele, foi culpa dele. E assim, e os japoneses se decepcionaram muito, né? Porque eles achavam que os brasileiros que iam pra lá tinham uma educação japonesa, por isso que eles incentivaram a migração. Aí depois eles descobriram o erro que eles cometeram, né? Pois é, plot twist, né? E não tem, né? Então, o respeito que eles têm ao autor lá. Assim, não há há interferências, mas não tem grandes interferências, né? E só quando o negócio gera um dinheiro assim absurdo, tipo o Dragon Ball, é que eles vão lá encher o saco pra dizer, não, por favor, queremos mais dinheiro. O One Piece que o diga, né? Não, mas o cara quer ficar naquela putaria, né? Mas o Dragon Ball o coreano precisa de dinheiro, ele liga, pode fazer mais. Ele quer que quando ele quer comprar um iate de ouro. Na casa de praia precisa de reforma. Ele quer fazer uma casa de praia de ouro, porque lá ganhou tanto dinheiro. Você falou um pouco aqui da questão do mangá, tem um modo... O mangá como produto cultural típico japonês, tem um tipo de especificidade. Mas você me encontraria, por exemplo, também esse corrente diferente, de fugir um pouco do tema aqui do painel, né? Os quadrinhos franceses ou belgas, por exemplo, eles também têm um clima estético, narrativo bastante peculiar, né? Aí tem essa intimidade, às vezes, quando você pega autores teóricos de quadrinhos, eles falam, Fumetti na Itália, mangá no Japão, como nos Estados Unidos, ok. Mas parece que quando a gente passa para o outro lado de pessoas que consomem quadrinhos, os leitores, né? Eu não sei se tem um pouco daquela coisa da Rede Manchete, anos 80, que eu sou do tempo, nos anos 70, lá em São Paulo, onde, sei lá, os desenhos japoneses eram só desenho animado. Só tinha uma comunidade japonesa enorme lá. Pois é. Quando eu era criança, era tudo desenho da TV Globinho. Pois é. Aí de repente, parece que em algum momento, não sei se essa coisa da cultura da internet, da Rede Manchete, algumas das pessoas achar que você chamar de anime ou mangá significa que você detém um determinado capital cultural. Às vezes eu assistia no original em japonês, então eu tipo assim, eu era meio fodão, cara. Você assiste dublado aí na Globo, na Record, eu assisto na internet, no original. Não sei se passa um pouco por isso também de algum modo. Agora, assim, acho que tem muitas dimensões, não só do mangá, como dos quadrinhos em geral, e tem uma dimensão que é psicológica no que diz a respeito da psicologia do consumo, né? A forma como o leitor se relaciona com aquele produto, tanto no Japão ele é meio descartável, né? Assim, naquele quadrinho mensal. Assim. As pessoas costumeiramente largam. Largam no metrô, né? Ele é descartável. Aqui a gente pode, a chave do carro não literalmente pode. o carro, eles largam tudo, né?
Mas assim, aqui a gente tem um pouco essa coisa do colecionador, né? Inclusive isso foi meio que, pelo menos no Brasil, foi meio que fortalecido a partir dos encadernados e tudo mais. Ao contrário do quadrinho mensal, que era aquela coisa fininha que realmente a gente largava, podia trocar. Nos Estados Unidos, nos 50, tinha aquela cultura de trocar, né? Eu comprava, lia, entregava para meu amigo, ele me dava no rosto. Então eu creio que essa dimensão de como o leitor se relaciona com o produto, talvez diga muito respeito. E no Japão, no caso do quadrinho japonês, tem essa coisa do nicho, né? Eu acho que tem uma coisa temática. Aquela coisa meio underground, que a gente também tem em alguns aspectos, por exemplo, a galera que fala sobre o fanzine, né? Ou mesmo a turma do Fumete de Faroeste, tem uma turma muito forte do Faroeste, que é o Tex e tudo mais. Mas não é uma indústria, lá os nichos são indústria. E tem uma coisa também temática, assim. Tem coisas que nunca passariam na indústria americana. No segundo arco do Naruto, tem um romance platônico homossexual entre um cara adulto e uma criança travestida. E é uma das coisas mais massas do quadrinho. E é muito incrível. E no final o cara praticamente se mata. O Zábula se suicida, né? Porque o Min tinha morrido. Né? E todo um arrependimento e tal. E aí você tem uma série de temas que são terrivelmente tabus no Ocidente, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um desenho que alguém morria foi o Johnny Quest. Eu fiquei, nossa, tem consequências, acontece, negada morre, né? E no Japão isso é uma coisa super ok, né? Eu lembro que eu fui assistir um anime com a namorada que eu tive e apareceu um personagem gay. Ela tomou um susto, ela disse, eu nunca tinha visto gay num desenho animado. E isso não é um problema no Japão. No Japão tem gênero que é só de histórias com casais. Inclusive, não, mas e era um shonen, assim, era o Guren Lagann. Mas não. Mas Sailor Moon tem um caso que tem um casal de lésbicas no mangá e no anime, e que quando veio a dublagem americana, eles colocaram como primas. E aí elas são primas que têm um romance, aparentemente são primas que têm um romance homossexual. Porque eles quiseram muito colocar que não, elas não têm um romance, elas não são juntas, mas elas são mais estranhas. E as pessoas fumam. Mais que amigas. Sakura Card Captor é uma sublimação infantil ali. Na Sakura Card Sakura. Captor é ela apaixonada. E assim, Não, mas veja como a gente já todo entende como intercruzado. esculhambação, né? E enquanto pra eles é uma coisa, é um tema. Porque a gente tem uma criança que é apaixonada pela adulta, a amiguinha dela que também é criança é apaixonada por ela, e o rapaz, o meninozinho é apaixonado por E o ela. Choran e tal. O Choran é uma série de vetores assim, e algumas coisas mais platônicas, outras mais afetivas. Que bom que o nosso prefeito não é o Crivella. O Crivella. Ai, meu Deus. E dois X-Men se beijando na Maria, mas enquanto isso, no stand do lado, os personagens de mangá estão. Já viu vocês? Saiu um novo? Oi? Saiu um novo. Tinha duas velhas. Depois ninguém dizer o nome. Duas velhas. Isso é nome. Ninguém. Geralmente vai pra se identificar. Você não tem nome. Cadê? Me sei que agora. Ela saiu uma porque tem a casa das velhas. Foi censurado tudo no desenho, elas são com amiguinhas. Aí eu fiz assim. Que é tabu lá, não é? Os Estados Unidos censuram até o cigarro que aparece no personagem. Do shoujo, essa tradição. A tradição do shoujo de ter casais de mulheres. Sim. No shoujo, tipo, desde antes, inclusive, do shoujo moderno e tal, já tinha muitas histórias que tinham casais de meninas, só que antes da revolução e tudo, eram casais assim que, se a gente olhar com o nosso olhar ocidental, a gente vai pensar, nossa, que progressista, olha aqui esse mangá aqui. Mas pra eles era só muito normal, porque na cultura japonesa, ter duas meninas que eram muito amigas e que ficavam juntas o tempo todo era considerado saudável. Pra elas não se envolverem com rapazes até o momento do casamento. Então, vamos deixar essas meninas juntas pra uma auxiliar a outra no desenvolvimento, no crescimento, mas esse relacionamento entre elas não vai ser nunca um relacionamento amoroso. É só uma amizade que as duas precisam até
chegar no momento em que as duas vão se casar. E aí, quando chega o mangá moderno, o shoujo moderno dos anos 70, é que vão aparecer mangakas que vão falar, não, existem relacionamentos entre mulheres onde elas se apaixonam, onde elas querem ficar juntas, e esse é um relacionamento que existe e que é válido sim. E aí, falando sobre a coisa da censura nos Estados Unidos, principalmente quando chega nos Estados Unidos, gente, eles censuram coisas assim muito bestas, assim, pelo menos eu acho. Cigarro. Cigarro do Sanji, que aparece o Sanji no One Piece fumando pirulito, o pirulito sai fumaça. Tem o Naruto com a kunai e aí na versão americana ele tá segurando uma lancheira. Por que que um ninja teria uma lancheira? Não sei. E se ele ficar com fome durante a luta? Ele é um ninja, ele caça. Ele não tem nem mais. Ó, tem uma coisa muito engraçada. Conta com seus amigos machões lá do Aikido, né? Existe um livro chamado Hagakure. Esse Hagakure foi escrito por Yamamoto Tsunemoto, né? Que era um samurai do clã Saga. Que ele tem um capítulo inteiro dedicado a ensinar a homossexualidade. Né? Porque eles consideravam que isso era uma coisa que isso tinha que ser feito, se você fosse fazer, fizesse bem feito, e era isso aí, entendeu? Tomara que seja isso. Não é? Corre aqui, não. E o Japão provavelmente deve ser uma referência de desenvolvimento cultural. Não, pois é, então assim, isso não afetava em nada o fato do cara ser um samurai. Porque a única coisa que interessava é que o samurai tivesse disposto a morrer pelo seu senhor. O que ele fazia nas horas vagas dele? Só pegando o mote da colega, a censura, vale lembrar que no Brasil, nos anos 70 até os anos 80, um dos produtos mais censurados dentro da Abril eram os quadrinhos Disney. Sofreram muitas censuras, personagens que fumavam, tomavam cerveja, falavam da arena na Espanha, então tudo já foi cortado. E só nos anos 2000 começou a ter acesso ao que eram os quadrinhos originais, né? Então, quem tem uma certa idade como eu, talvez o Heracles, né? Eu sou velhinha, porque eu sou gatinho, não aparece. Pois é, e eu sou mais um leão quase sem juba, né? Somos uma geração que assistiu ou leu quadrinhos falsificados, de certo modo, quadrinhos fake, porque as histórias que a gente lia não correspondiam à realidade. Boa parte dessas histórias eram muito mais avançadas na Itália, onde justamente boa parte dos leitores de quadrinhos, a maior parte, 70%, dizem, é público adulto, não infantil. E aquele consumido como aspas infantil totalmente espartejado. A ideia de que quadrinho é pra criança, né? E o que é pra criança precisa ser muito cerceado, porque a criança pode ter. Você pode saber nem que bebe. Pode saber que é cigarro, saber que é gay. Por essa ideia exagerada da sugestão, né? Se você vê alguma coisa, você vai. Exatamente. O próprio Dragon Ball, logo no início, né, tem cenas de nudez, mas o Goku tinha aquela coisa da criança inocente, que não conhecia mulher, e ele veste a Bulma, que a Bulma tira calcinha. Ela não tem né? Parece a Bulma do nada puxando uma espingarda enorme E atirando e outras coisinhas do tipo que a versão do anime que chegou aqui não tem. Aí se você procurar na internet tem até pessoas que fazem os compilados assim, colocam cenas da versão original japonesa dentro do episódio brasileiro pra você conseguir pegar tudo e ainda pegar a dublagem brasileira, porque tem gente que ainda é muito apegada à dublagem. Lançaram uma versão sem aquele enchimento de linguiça, mas nessa versão que eles lançaram não tem sangue. Sim. Que é o Dragon Ball Kai, eu acho. É Dragon Ball Kai. Ainda hoje, quando eu revejo o Super Sentai, por exemplo, é meio estranho, porque depois de Power Rangers, né, que é a versão, você pegava, ou mesmo o Metal Gear, o Jasper, por exemplo, que ele sacava a arma, fazia mira e passava bala no monstro. Eu lá vou me trocar com esse bicho, vai atirar aqui mesmo. Então o Changeman mesmo era o único monstro atordoado lá na Fiat. Eles faziam um alinhamento, era um doutor de fuzilamento, atirando no bicho, formava um bazuca, disparava um pouco desproporcional, né? E explodia um monstro com uma bazuca, assim. Era... Não tinha visto por esse ângulo. Bolsonaro nasceu de Super Sentai. Acho que nem falta subir no robô e pisar em cima. Mas assim, são coisas bem em termos de violência. Acho que a gente pode encerrar agora. Se ninguém tiver mais uma vez. O Araque pelo menos tem que. O Araque vai dar aula, né?
Queria agradecer ao Heráclito, a Amanda e ao Maurício por terem vindo hoje, agradecer a todo mundo por ter participado. E queria anunciar para o nosso próximo painel, que é quadrinhos, narrativa e entretenimento para marcas, que é voltado para o pessoal do marketing, vai ser no dia 1º de novembro, aqui, nessa sala.